Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os meus cadernos de leitura, tanto do ano 2024 quanto do ano de 2025. Então vamos começar. No ano de 2024 eu utilizei esse caderno de leitura. É um caderno de disco comum e foi a primeira vez que eu fiz um caderno de leitura na vida. Eu nunca tinha feito e vi alguns vídeos e decidi fazer. Então, ele é bem básico, só tem as resenhas mesmo dos livros que eu li. E o que acontece? Eu tenho uma relação de amor e ódio com os cadernos de leitura e ao longo do vídeo eu vou explicando mais ou menos como é isso. Eu não fiz uma capa pra ele, como vocês podem perceber. Eu já comecei diretamente com as resenhas e como vocês podem ver, eu fiz tudo e não escrevi sobre o livro. Não é a primeira vez, foi a primeira vez que isso aconteceu, mas não foi a última, tá? Eu fiz isso várias vezes, porque eu demorei muito pra fazer a resenha e eu já não sabia mais o que dizer sobre o livro. Então, eu fiz a resenha e não escrevi, porque eu demorei muito pra começar o caderno de leitura. Eu li esse livro em janeiro, se não me engano, e o caderno de leitura eu comecei mais pro meio do ano, pra lá. Menina Boa, Menina Má foi a mesma situação, eu li no começo do ano e depois eu fiquei sem saber exatamente o que dizer sobre o livro. E como era meu primeiro caderno de leitura, eu também estava na dúvida sobre o que colocar nas páginas do caderno de leitura, na resenha, entre algumas aspas, o que colocar. Então eu acabei não colocando nada. Eu até gostei dessas páginas, pra ser sincera, achei que ficou bem bonita, combinou bastante com a história, pelo que eu me lembre. Essa que eu não gostei tanto, mas essa que eu gostei bastante e achei que combinou bastante com a história. Parafusos foi uma HQ que eu gostei muito. Eu também gostei do resultado da página, mas eu também não sabia exatamente o que colocar aqui. Já de Junjito, eu escrevi sobre. Aqui eu errei, eu coloquei o nome do autor ao invés de colocar fragmentos de terror, se não me engano é esse o nome, não sei se é do horror ou de terror, mas eu acabei colocando Junjito aqui. Eu gostei do resultado da página, acho que ficou legal. Foi um livro que eu gostei bastante, então eu fiquei feliz com o resultado. Esse ano aqui, 2024, foi o ano que eu voltei com o hábito de leitura. Então eu não li tantos livros assim nesse ano. E é uma página que eu também gostei bastante do resultado. Foi um livro que eu gostei e eu tenho um apego emocional com esse livro, pois foi o primeiro livro que a gente leu no meu clube do livro que eu abri aqui na minha cidade. Então eu tenho um apego emocional muito grande com esse livro e com essa página em específico. Foi lido no mês 9 de 2024, como vocês podem ver aqui. Mais uma página que eu fiz tudo, gostei muito do resultado, mas eu não escrevi. Dessa vez eu não lembro qual foi o motivo pelo qual eu não escrevi, pra ser sincera. Mas eu gostei muito do resultado, a moldura aqui na página, na capa do livro ficou bem legal, o título ficou bem legal. E eu não lembro o motivo pelo qual eu não escrevi. Essas duas páginas eu gosto muito do resultado. Quem é Eleanora Jones e Tem um Idol no Meu Sofá foram livros que eu li super rápido. Foram leituras bem leves de se fazer e livros que eu me diverti lendo. E o resultado das páginas ficou muito, muito, muito bonito. Eu gostei muito desse lettering aqui, do lettering dos títulos. Gostei bastante do rosa dessa página. Rosa é uma das cores preferidas, das minhas cores preferidas. E que eu gosto muito de fazer colagem com essa cor. Então, fiquei suspeita pra falar dessa página aqui. Temos aqui A Natureza da Mordida, também foi uma leitura do meu clube do livro. Eu gostei bastante do resultado da colagem. Temos Uma Pitada de Sorte, que foi um livro favoritado de 2024, que eu amei também o resultado da colagem. Mais dois livros que eu não escrevi. Até que o Primeiro Se Rende, Bem-vindos à Livraria Huandong. Eu não sei se é assim se pronuncia o nome, mas esse aqui eu não escrevi, foi um favorito. Eu amei o livro no ano que eu li, em 2024, foi um favorito. Eu não escrevi porque eu achei que eu não ia fazer jus o suficiente ao livro escrevendo. Então, adiei e não escrevi. Esse aqui eu gostei do resultado, eu gostei muito do livro na época. E eu também não escrevi. Então, como é possível observar, eu tenho uma relação de amor e ódio com o meu caderno de leituras. Aqui era pra ser a colagem de Jantar Secreto, que eu não fiz.
Eu Só Quero Ser Sua foi uma parceria que eu gostei bastante do resultado da página, ficou bem legal. Aqui era pra ser a página de Amêndoas, que eu também li nesse ano de 2024. Por Alf, que também era um livro que eu li em 2024, foi um favorito de 2024 e eu não fiz a colagem. E, por fim, Como Enfeitiçar um Nerd, que foi o último livro que eu li em 2024, que eu também não fiz. Farei? Veremos. Provavelmente sim, porque eu quero ter o registro. Mas eu não tenho certeza ainda se eu vou fazer. Aqui, a gente vê que sobrou muitas páginas, mas eu queria trocar o caderno. Eu não sabia se eu estava gostando exatamente do sistema de discos para o caderno de leitura nesse aspecto. Então, eu quis trocar o caderno para 2025. O que acontece? Em 2025, eu utilizei esse caderno aqui. Ele é da Daiso. É um caderno tipo fichário. Aqui ele abre. Então, eu posso perfurar as páginas e colocar aqui de qualquer forma. E lá na própria Daiso, eu comprei o refil para esse caderno. Ele vem com bastante folha já que já tem um refil também. E ele é bem simples, mas eu gosto bastante desse caderno. Uma situação que eu passo com o caderno de leituras é que eu tenho muito material de colagem. Então, eu me sinto mal fazendo um caderno de leitura muito simples, porque eu penso, meu Deus, eu tenho muito material de colagem e agora eu preciso gastar esses materiais, eu preciso utilizar os materiais que eu tenho para poder comprar materiais novos. E eu tenho bastante coisa mesmo que eu fui juntando ao longo dos anos, que eu faço colagens já tem um tempo. Então, eu pensava, bem, eu não posso fazer um simples, porque eu vou estar desperdiçando, entre algumas aspas, o material que eu tenho. Então, eu sempre pensei em fazer as colagens e tudo mais, e isso foi me gerando uma pressão muito grande. Foi me gerando uma pressão de que, tipo, eu preciso urgentemente fazer colagens e mais colagens, e o caderno precisa ficar perfeito. E isso foi fazendo com que eu abandonasse o caderno de leitura aos poucos. Então, como vocês puderam ver no caderno anterior, as últimas colagens eu nem mesmo fiz as colagens. E eu comecei a postar as minhas colagens na outra rede social. E também postar fazendo os vídeos, fazendo as colagens. E isso tava me gerando uma pressão muito grande também. De que a colagem precisava ficar perfeita para que eu pudesse postá-la. E acabou que eu fui abandonando aos poucos uma coisa que pra mim era um hobby muito bom. Em 2025 eu não fiz a capa. Essa página de lidos de 2025 eu fiz no final do ano. Eu só li 12 livros em 2025. Minha meta era ler 24. Tanto que agora em 2026 eu decidi não colocar meta. Aqui, dias lidos, eu não preenchi. Eu abandonei total essa página, apesar do resultado ter ficado legal. Eu não voltava pra preencher. O bingo, eu até completei alguns, mas eu também não voltava a preencher, não voltava pra olhar. Mesmo que eu tenha gostado do resultado das páginas, eu acabei não utilizando. O Ler para Ganhar, cada 5 livros que eu lesse, que eu tenho na minha estante, eu poderia comprar mais um. Gente, sinceramente, não adiantou. Eu comprei livros independente disso aqui, não deu certo, não tenho autocontrole. Ou melhor, não tinha, porque agora eu tenho e tô comprando bem menos livros. Essa aqui eu não voltei pra preencher mês nenhum. Ficou completamente abandonado. E eu acho que eu me sentiria mal preenchendo, porque eu li pouco. E aí começam as resenhas de 2025. Esse foi um livro que eu gostei muito em 2025. Foi o primeiro livro que eu li em 2025. Eu gostei muito do resultado do livro e da colagem. Achei que ficou legal. E eu comecei a me impressionar bem mais nesse caderno do que eu me impressionava no caderno anterior. Então, essa colagem de Verity, por exemplo, eu odiei o resultado. Não gostei do lettering, não gostei dos adesivos que eu utilizei para poder compor a colagem. E me deixou muito chateada. Assim como de Relatos de um Gato Viajante, também foi uma leitura do meu clube do livro. Eu não gostei do resultado e por isso eu não escrevi sobre o livro depois. A Hipótese do Amor, eu gostei muito do resultado. Foi quando eu voltei a ter uma relação legal com o meu caderno de leituras, que eu percebi que eu não precisava postar tudo que eu fazia, que eu não precisava que ficasse perfeito. Então eu fui tentando voltar aos poucos minha relação com o caderno de leituras. Temos Noiva aqui também, da Ellie Hazelwood.
Temos o Abismo de Celina. Quarta Asa também, eu gostei muito do resultado. Aqui eu utilizei adesivos da Kimi Sticker Box. Temos Amor Teoricamente, também, que eu gostei mais ou menos do resultado. E aqui tem livros que eu preciso fazer resenha. Então, A Vida Invisível de Ed La Rue, Imagens Estranhas, Manual de Sobrevivência para Vampiros e Jogo da Conquista. Então, o que vai acontecer com 2026? Eu vou continuar nesse caderno, eu decidi continuar nesse caderno, não vou adotar um novo. Eu gostei de ter feito as resenhas aqui, então eu vou manter o mesmo caderno, vou fazer uma capa para 2026 e colocar aqui os livros de 2026. No mais, a situação é essa. Eu me cobrei muito com os cadernos de leitura desde que eu comecei a fazer. Acho que existe muita comparação com cadernos de leitura que eu vejo por aí na internet e tudo mais. E eu penso que o meu precisa estar perfeito o tempo inteiro. E as colagens precisam estar perfeitas e eu preciso utilizar o máximo de material possível. Já pensei na realidade em utilizar uma forma mais simples de caderno de leitura. Mas eu acho que eu gosto de quando o resultado fica bem cheio, assim, de colagens e de adesivos. E eu gosto muito de usar os meus materiais. Então me deixa chateada também fazer algo tão simples. Por querer usar os materiais que eu tenho, os adesivos que eu tenho. Eu espero poder trazer esse ano com mais frequência o meu caderno de leitura aqui pro canal e para as minhas redes. Fazer as pazes comigo e com os cadernos. Entendendo que não precisa estar perfeito. Que é uma perfeição que eu provavelmente não vou conseguir alcançar, mas que eu espero que eu goste dos resultados, pelo menos tal qual eu gostei dessas páginas aqui que estão abertas. O vídeo de hoje foi mais simples do que o vídeo anterior, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer pelo retorno no vídeo passado, eu fiquei muito, muito feliz com o resultado dele e com os comentários, então muito obrigada a todo mundo que comentou. Digam o que vocês acharam desse vídeo aqui embaixo, deixem o seu like e se inscrevam no canal também. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!